Sejam bem-vindos a EngieTalk. Essa é uma iniciativa do CREA e do INEA em colaboração e estamos agora iniciando nossa terceira temporada. E essa terceira temporada está, assim, imperdível, gente. A gente tem muitos convidados aí. A gente vai abrir essa temporada com um convidado que já é de casa, né? Gedeon, seja bem-vindo ao EngieTalk. Olá, caro telespectador, Edgar. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando desse programa, desse podcast, né? Poder compartilhar um pouco de conhecimento. Terceira vez já, né? Aqui com vocês e espero que nós possamos discorrer bem esse assunto aí. O Gedeon sempre que vem aqui, né, traz muitas informações, né, pra gente aqui, é muito bacana. E a gente também tá com um convidado especial aí, né? Adalto, seja bem-vindo ao EngieTalk. Muito obrigado, Edgar. É um privilégio, mais que um privilégio, é uma grande honra estar aqui, compor essa mesa e compor esse time, tentar esclarecer algumas coisas e aprender também, né? Perfeito. E eu vou pedir para os nossos convidados aí se apresentar, falar um pouquinho da carreira de vocês, né? Para quem não conhece o Gedeon, quem é o Gedeon? Eu sou Gedeon Medeiros, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção. Minha primeira formação foi técnico de segurança do trabalho. E hoje eu já tenho um mestrado na área de prevenção de riscos laborais e atuo na área da engenharia de segurança desde 2008, e prestando tanto na área de gerenciamento, elaboração de documentos, quanto assistência técnica na área de perícia. Perfeito. Adalto? Eu, Adalto Campos, sou técnico de segurança desde 2003, com graduação em Direito. Sou professor de cursos técnicos na área de segurança do trabalho. Sou consultor de empresas, diretor da Caso Consultoria em segurança do trabalho. Sou assistente técnico jurídico na parte de perícia de insalubridade e periculosidade. Tudo voltado para higiene ocupacional, né? Bagagem o pessoal tem, gente. Vamos lá bater um papo que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Inclusive, essa é uma área que está crescendo muito, né, cara? Bastante, Mas, bastante. Né? E a legislação só está apertando cada vez mais, né, Gedeon? Sim, sim. Né? Inclusive, a gente tem muitos estudantes, né, no segmento de engenharia aí que vêm aqui para assistir a gente e pegam muitos insights com vocês, né? Inclusive, no último episódio que você teve aqui, o pessoal elogiou bastante, parabéns aí, Bacana. né? Desempenho aí. E esse podcast é voltado para o universo da engenharia, né, gente? Então, a gente traz diversos assuntos aqui para esse segmento que é bem enriquecedor. Eu, por exemplo, quando eu fiz minha engenharia, se eu tivesse um podcast, um acesso a um podcast desse daqui, teria ser um profissional muito melhor, né? Porque realmente traz muitos detalhes aqui que os nossos convidados trazem, é muita coisa prática, né? Dia a dia de vocês, então é bem enriquecedor. Imagino que vocês também tivessem acesso a isso aí quando estivessem formando, ia ser bacana, né? Abraço, pessoal da engenharia que está nos assistindo aí. Gedeon, a gente vai estar falando inicialmente aqui sobre um assunto que eu acho que está pegando muita gente, né, cara? O E-Social. Vamos falar aqui primeiro o que é esse tal de E-Social aí, pessoal? Sim, o E-Social, ele foi criado pelo decreto 8.373 de 2014. O E-Social, ele não é nada mais do que uma escrituração digital das informações referente ao trabalhador. Então, tudo aquilo que tange as informações, tanto trabalhista, previdenciárias, o E-Social ele faz o armazenamento dessas informações. Então, as empresas geram essa informação. O E-Social, então, ele é um sistema que ele recebe essas informações e distribui para os órgãos competentes, cada um na sua área, para fazer as avaliações. É importante lembrar que o E-Social ele foi criado primeiramente, né, a ideia inicial do E-Social era voltado para a folha de pagamento, que era a GFIP. Né? Tanto é que o primeiro nome, a ideia do primeiro nome do E-Social era FOPAG, ou seja, folha de pagamento. Mas viu-se a oportunidade de ampliar essas informações e concentrar essas informações em um local só. Então, daí vem folha de pagamento, INSS, FGTS, Caixa, que está aí a Caixa Econômica, né? Voltado também para o Ministério do Trabalho, as informações referentes à saúde do trabalhador e Previdência Social. Por isso que ele é tão importante então, para a segurança do trabalho.
ele tem uma importância muito grande aí na área de segurança do trabalho, porque ele vem com as informações administrativas desse trabalhador, voltada à folha de pagamento, que entra as questões referentes à condição do seu ambiente de trabalho e o monitoramento da sua saúde. E como que ele interfere na questão da aposentadoria especial? Vou deixar essa resposta para o nosso colega Adalto. O interessante, né, dessa nova plataforma, o termo é digitalização. Então, com isso, a informação ela tem mais celeridade, né? O governo tem acesso a essas informações com mais rapidez. E o ponto-chave é o cruzamento de dados, porque, como o Gedeon disse, você tem não somente um órgão, mas vários órgãos incluídos nisso. INSS, o Previdenciário, o Trabalhista, a parte da Receita Federal. Então, quando uma empresa omite no seu documento, a exemplo o PPP, que a gente vai falar muito aqui, uma informação da GFIP, isso já está cruzado entre INSS e Receita Federal. Então, o que mais impacta é a celeridade, rapidez e prova em tempo real. Porque se eu estou falando de digital, né, como hoje a gente tem aqui um talk show que chega muito mais rápido que um livro, a gente também tem essa informação com mais rapidez e uma prova jurídica, né, onde que o engenheiro vai fazer parte disso em tempo real, com muito mais rapidez. Isso não acontece em tempo real. E o que está acontecendo hoje no mercado, vocês na prática? Isso está acontecendo muitas falhas, né? Empresário com e-social? Muitas falhas. A gente vai falar mais adiante, mas o erro vai estar sempre no não conhecimento da norma e na questão de diminuir custo, que é uma coisa que toda empresa vê. Nesse caso da higiene ocupacional, da segurança, da aposentadoria especial, que é uma responsabilidade da empresa, quando ela coloca o trabalhador debaixo de um risco específico, né, que vai acometer a saúde dele, o mais importante que a gente tem que observar é a pessoa competente para fazer esses laudos e esses documentos. E muitas vezes a empresa, tentando economizar, o que ela vai fazer? Ela vai terceirizar ali para a área do RH dela, do administrativo, que não é a área competente. Por isso que vai ter um engenheiro ou um médico do trabalho responsável por isso. Perfeito. Eu vou mandar algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente. E a primeira aqui é a seguinte: quais agentes de risco ocupacional podem dar direito à aposentadoria especial? São vários, mas a título de exemplos, o mais conhecido, a gente tem o ruído, porque a maioria dos ambientes de trabalho onde há máquinas tem ruído, a vibração. Em ambientes como hospitais, a gente tem risco biológico, que é muito conhecido, então a gente vai falar da atividade no todo, praticamente, de um hospital, desde enfermeiro ao auxiliar de limpeza, ao médico. Nós temos em áreas industriais diversos riscos químicos, daí o conhecimento da área de higiene ocupacional e principalmente do engenheiro para fazer esse laudo com qualidade. Agora, tem o S2220 e S2240. Qual é a diferença deles? 2220 é voltado para informações sobre a saúde do trabalhador. 2240 para os riscos que ele está exposto. Mas o Gedeon pode até comentar mais sobre esses dois eventos do E-Social. Bora para o Gedeon então comentar. Como o Adalto conseguiu explanar bem aqui, esses dois eventos do E-Social, eles estão voltados mais para a atividade que o trabalhador desempenha. Nós temos dois eventos voltados para a segurança do trabalho. Também podemos incluir o S2210, mas o S2220 ele é o monitoramento da saúde do trabalhador. O que é esse evento? Esse evento ele está ligado ao ASO que o trabalhador faz, o exame que ele faz, o exame ocupacional. Por que disso? Nós temos o evento S2240, que ele está voltado para as condições do ambiente de trabalho, ou seja, o fator de risco que ele está exposto. Como o Adalto disse, nós temos agentes que dão direito à aposentadoria especial. Então, é importante, primeiramente, frisar o seguinte: existe uma diferença que vai ser explicado mais à frente entre insalubridade e aposentadoria especial. São duas coisas distintas, porque um é lei trabalhista, outro é lei previdenciária, que está dentro do decreto 3.048 e o outro dentro da NR15. Mas o evento S2240, ele determina qual é a exposição. Então, o governo ele também quer saber se esse trabalhador ele está exposto a um risco, o que a empresa está fazendo para controlar esse risco no trabalhador, se ele está adoecendo. E ali, através do PCMSO, determina quais exames esse trabalhador vai realizar e ele vai transmitir isso para o governo
com os exames complementares, o médico responsável, quem que é o médico coordenador desse documento do PCMSO, do ASO, o médico que fez o exame desse trabalhador vai concentrar no S2220. S2240, os levantamentos ambientais. O risco que ele está exposto, qual que é a concentração desse risco? Por exemplo, ruído. Está exposto a um ruído de 86 decibéis, qual foi a aparelhagem, a metodologia que eu utilizei para mensurar esse risco? Quanto tempo esse trabalhador está exposto? E se ele está exposto, eu também tenho que informar para o governo quais são as medidas de prevenção que eu estou adotando. Qual o protetor que eu estou fornecendo para ele, o CA, se está válido, qual que é a frequência de substituição desse EPI e qual que é a medida de proteção coletiva também que é adotada dentro desse ambiente de trabalho. Perfeito. Agora, quando a gente está fala de dúvidas, né, em relação ao E-Social e ao SST, eu acho que uma das mais comuns para vocês aí é quais são os maiores erros, né, que as empresas cometem, né, ao enviar essas informações. Quais são elas? Hoje tem muitos erros, sabe, Edgar? Quando a gente fala nos erros do E-Social, principalmente a gente que está nessa área de consultoria e a gente presta serviço hoje no âmbito nacional, a gente vê muita informação prestada de forma incorreta, que isso pode prejudicar o trabalhador. Por exemplo, ele está exposto a um tipo de ruído e esse ruído não é informado dentro do E-Social, não é informada a metodologia de avaliação desse risco. Tá? Outra coisa, informa-se um risco abaixo do nível de ação ou do limite de tolerância com a mensuração, mas deveria estar informada a ausência de risco. Então, são erros que é muito comum dentro dessa transmissão desse evento que pode prejudicar o trabalhador lá na frente, porque é uma informação que está sendo prestada e ela já está gravada nesse arquivo aí dentro do E-Social. Perfeito. Agora tem outra perguntinha bacana também que o pessoal enviou para a gente, foi o seguinte: como os dados ausentes ou incorretos no E-Social podem prejudicar o trabalhador na aposentadoria? Vou deixar o Adalto responder essa. Pergunta muito boa, muito interessante e pertinente. Qualquer tipo de erro que se cometa ao enviar o evento, o trabalhador pode ser prejudicado de forma grave, séria e talvez até irreversível, porque muitas vezes o trabalhador não vai procurar uma assessoria jurídica para correr atrás dos seus direitos. Então, a inconsistência de dados, né? A gente fala muito aqui do ruído, que é o mais comum, o mais visto nas empresas. Se o engenheiro, o profissional competente que está fazendo esse documento não conhece dados da legislação, ele vai enviar o evento errado. A título de exemplo aqui, Edgar, eu posso falar do NEM, que é o nível de exposição normalizado para o ruído, que isso é uma norma previdenciária. A gente vai falar daqui a pouco, mas muito se confunde o risco da legislação trabalhista com a previdenciária. Na legislação trabalhista, eu tenho um ruído de 85 decibéis com a taxa de dobra Q5 e na previdenciária Q3. Então, quando o profissional que está fazendo a mensuração do risco, a avaliação quantitativa do risco, não usa a dobra adequada, ele vai prejudicar o nível do ruído lá na frente. E o NEM, que é o nível de exposição normalizado, você tem que adequar a jornada de trabalho. Um exemplo, se o ruído para 85 decibéis, ele passa a partir daí a ser acima do limite de tolerância para uma jornada de 8 horas. O profissional deixa de observar que esse cara trabalha 6 horas por dia ou 12 horas. Um ruído de 83 numa jornada de 8 horas está abaixo do limite de tolerância, não configura aposentadoria especial. Se você configura para uma jornada de 12 horas, esse ruído vai para 85,7. Já caracterizou a aposentadoria especial. Então, precisa do domínio do profissional para não lesar o trabalhador lá na frente. Isso é só um exemplo. Aí a gente vai para a área de químico, de biológico, que são vários erros, todos técnicos. Todos técnicos. Bacana, hein? Informação que realmente assim, a gente não acha em qualquer lugar, não, né? Inclusive, eu vou até pedir para vocês falarem inicialmente que o Instagram de vocês, eu imagino que vocês falam um pouquinho sobre isso lá no Instagram de vocês. Gedeon, como que eu te encontro lá? O meu, Gedeon Medeiros, mas também tem o da nossa empresa, que tem essas informações mais técnicas, que é Caso Consultoria Ocupacional. Perfeito.
O meu, Adalto Campos, e também Acaso, né? Porque lá a gente coloca mais conteúdos técnicos lá. Perfeito. Vou até aproveitar então o pessoal que está nos ouvindo aí para começar a seguir os dois aí nas redes sociais, no Instagram deles. E também ir na descrição desse vídeo aqui que eu vou colocar todos, tá? Inclusive do INEA Caratinga, porque sempre está trazendo informações novas lá, que o pessoal tá gostando muito de acompanhar lá. Voltando aqui, temos o PPP também, né? Ele é necessário ainda ou ele vai ser substituído pelo E-Social? Nesse caso, Edgar, não substitui. O PPP, o documento que é base para a aposentadoria especial, ele é um histórico laboral do trabalhador, né, que é perfil profissiográfico previdenciário, onde vai conter dados relacionados ao RH, como CPF e outros dados do trabalhador, número de social, descrição de atividade. E o mais importante no evento 2240, que é a parte de monitoração de agentes ambientais, que é justamente os riscos que vai ensejar ou dar direito à aposentadoria especial. O PPP ele tem que ser comprovado pelo LTCAT, que somente o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico de trabalho pode fazer, né? Ou seja, uma coisa puxa a outra. São dois documentos juntos. Não tem como ser substituído. O que aconteceu é que o PPP virou digital. Então, até dezembro de 2022, esse documento era de forma física e ainda pode ser. A partir de janeiro de 2023, somente e-social, ou seja, digital. Empresa que ainda está fornecendo PPP de forma escrita, formulário, impresso, está cometendo erro. Tem que ser digital. PPP continua existindo, só mudou a forma de envio para o governo. Antes, impresso, agora, a partir de janeiro de 2023, digital. Uhum. Quer comentar também? Como o Adalto disse aí, né? As pessoas pensam que PPP agora é só digital, né? E o Adalto pontuou bem, porque tem um período disso, né? Os trabalhadores foram desligados de 2022 para trás, esse PPP é físico. E aí eu quero pontuar uma coisa, ô Edgar, que esses erros ainda, como o E-Social é muito novo, apesar de vários adiamentos, decreto de 2014, começou uma ideia inicial de início do E-Social em 2018, com prorrogações para 2019, depois para 2020, 2021, até o início em 2023 na SST. Né? Isso arrancou o cabelo de muita gente aí, viu, Edgar? As pessoas entraram em desespero, principalmente naquele primeiro momento lá em 2018, quando disseram que agora tudo da área de segurança seria dentro do E-Social. E depois foi disseminando esse entendimento, que seria o evento S2240, S2220, o S2210, que é a comunicação do acidente de trabalho. Então, isso foi cada dia mais sendo lapidado e esse conhecimento ser transmitido para os profissionais. Mas, como eu ia dizer, até na área judicial acontece isso. A gente com muita frequência, às vezes, recebe alguma determinação judicial pedindo para emitir um PPP físico de um trabalhador que talvez ingressou na justiça e foi detectado que aquele trabalhador estava exposto a um risco e aquele risco ensejava a aposentadoria especial. E aí o juiz determina que seja emitido um PPP, sendo que existe um evento específico para determinações judiciais dentro do E-Social. Então ainda há um desvio de informação até dos próprios legisladores aí. Bacana. Agora, pergunta pessoal. Eu tenho contato com muitas empresas e eu observo que empresas maiores têm uma preocupação maior também com o E-Social. Empresas menores, elas devem se preocupar também, porque a gente não vê tanta preocupação com empresas menores. E aí? Sim, hoje todos devem se preocupar. No início, o início do E-Social, ele pegou as informações iniciais de transmissões, foram para as empresas que faturavam acima de 78 milhões anuais. Só que o E-Social ele veio para equalizar isso, ele veio trazer um parâmetro para todos, porque antes só os grandes eram fiscalizados ou as empresas de médio porte, né? Não tem número suficiente de auditores fiscais para fiscalizar todo mundo. Agora não, agora a informação ela foi transmitida e ela está gravada.
Então, a qualquer momento, um auditor ele pode visualizar, ele tem acesso a essa informação. Então, hoje, de forma geral, a partir do momento que você tem um colaborador, você já deve preocupar com essa informação. E interessante, Edgar, só para complementar, é a questão do conhecimento, né? Então, assim, antes as empresas maiores faziam mais segurança, né? Era mais visada. Hoje, até o MEI tem que enviar esses eventos. E o MEI, ele só pode contratar uma pessoa. Mas o MEI, ele também tem risco. O cara abre o MEI com uma lanternagem. Ele pode contratar uma pessoa que vai estar exposta a ruído, a risco químico, né? E o interessante disso, o Gedeon falou sobre fiscalização. A ideia do digital do tempo real é que o próprio trabalhador tem acesso em tempo real ao PPP dele. Ele entra no meu INSS e ele consegue visualizar o PPP. Se ele tem um pouco de conhecimento, falando de conhecimento ainda, ele vai conseguir vislumbrar lá, citar o ruído, por exemplo, é o mais clássico que eu falo, né, que é mais conhecido, citar lá o ruído no PPP dele. E aí uma consultoria mal feita, seja do profissional liberal ou de uma empresa, ele deixa passar esses dados, o próprio trabalhador ele consegue fazer essa fiscalização e também fazer a reclamação. Né? Então, a informação, a gente voltando para o digital, né? Repetindo, um podcast que chega do outro lado do oceano com celeridade, com rapidez, a mesma coisa é a ideia do e-social, né? Essa rapidez da informação. Porque antes, Edgar, como que acontecia? Só Pode ficar à vontade. Um comentário, né? O PPP, o e-social não mudou a legislação. A legislação continua a mesma. Então, o decreto 3.048 permaneceu. Né? Lógico que nesse período teve alterações, mas voltado para a legislação. O e-social não alterou nada na legislação. Ele só colocou em prática para todas as empresas aquilo que ele deveria informar, que já era lei, que já era decreto, que já era legislação. Né? Antes, o trabalhador tinha acesso ao seu PPP quando desligado da empresa. E muitos ainda negligenciavam essa entrega desse documento, que era obrigatório, no desligamento, ele receber o seu PPP. E o que acontece? O próprio governo ele saiu prejudicado nisso, porque quando nós falamos no âmbito de aposentadoria especial é redução do tempo de aposentadoria. Então, o trabalhador ele tem direito de aposentar com 25, 20 e 15 anos de trabalho. Então, isso é aposentadoria especial, de acordo com o tipo de risco que ele está exposto. Porque ele tem uma possibilidade de adoecimento. Então, isso é para evitar isso. Se eu tenho direito a aposentar mais cedo, eu também tenho que contribuir mais. Então, a empresa, o trabalhador, ele vai fazer uma contribuição maior, que vai ser 6, 9, 12%. Antes, quando chegava no fim da carreira desse trabalhador, emitia-se um PPP, com um ruído acima, se ele estava exposto a esse ruído, e ele dava entrada na aposentadoria especial dele, e ele nunca contribuiu, nunca foi recolhido, nunca foi feito o recolhimento certo para aposentadoria especial com 25 anos ou com 20 anos, se assim ele estava exposto. E quem que saiu prejudicado nisso? O governo. Agora o governo ele consegue monitorar a empresa em tempo real, porque todas as empresas têm que fazer essa informação para o governo. Aproveitar e pedir para vocês darem um recadinho para a câmera aqui, para os empresários que estão nos ouvindo, né, profissionais autônomos também, quais são os problemas, né, deles negligenciar essa parte da social? Bom, direto carne empresário, né? Primeira recomendação que a gente sempre dá aos nossos clientes, e que não seja cliente, é procurar uma empresa séria e pessoas que realmente conheçam daquilo que estão fazendo, né? Porque hoje tem vários tipos de profissionais, mas é muito importante que o empresário, o empregador, ele tenha confiança e contrate uma mão de obra que realmente conheça a fundo do que é a legislação. E outra situação é acompanhar o envio dessas informações. É muito comum na nossa prestação de serviço receber empresas. Recentemente, sentado com o empresário, eu pedi ele, falei, me empresta aqui o seu certificado digital, vamos dar uma olhada como é que está o seu e-social. Ele pediu para fazer isso e a gente viu que várias informações não estavam sendo transmitidas, várias informações estavam sendo transmitidas de forma divergente, mas o risco é de quem? O risco é dele. Então, é importante que o empresário tenha confiança e contrate profissionais
que tenham o conhecimento necessário para a prestação desse serviço, porque é sério, uma vez transmitido, o governo e esses órgãos, ele já tem essa informação nas mãos e ele vai definir o que vai fazer. Ser empresário no Brasil não é fácil, nunca foi fácil, não será fácil. Primeiro por causa justamente de carga tributária e tantas outras nuances da legislação que tem que ser cumprida diariamente, né? A gente sabe muito bem disso, como consultoria em empresa, a gente também empresaria, né? Mas o mais importante para o empresário é entender que o barato sai caro. E eu não estou falando somente ao contratar uma consultoria ou um profissional independente, né? Porque esse leilão de preços lá na frente vai carregar um passivo muito grande. Esse passivo pode ser trabalhista, previdenciário e multas, né? Porque você tem as multas do lado trabalhista, nesse caso aqui, as previdenciárias que são altíssimas. Você tem ações de regresso, Edgar. O empresário, às vezes, não tem noção disso. Um laudo mal feito, que omite um risco, que juridicamente lá na frente o trabalhador vai conseguir comprovar, depois o INSS vai receber de quem? Essa aposentadoria que o INSS vai ter que arcar. Por isso, lá a GFIP, todo um arcabouço de dados que se interligam, que, como eu disse, né, cruzamento de dados. Então, o documento mal feito, lá na frente vai sair caro. A assessoria mal feita, lá na frente vai sair caro. E a gente está falando de futuro, né? Numa outra oportunidade, né, como é a área de segurança, engenharia de segurança, a gente pode falar para o empresário a questão da prevenção. Porque na prevenção se economiza demais. Tem empresa que vai à falência por falta de prevenção. Um acidente pode sair caríssimo, no caso da aposentadoria especial. Tudo isso que a gente está falando, a gente volta para a prevenção. Isso, a gente está falando do pós, mas a prevenção é fundamental, porque todo risco tem medida de controle. A engenharia. E se o empregador atentasse para isso, sairia muito mais barato. Até nisso. É muito mais barato prevenir do que lá na frente arcar com isso tudo. A aposentadoria, por exemplo, você consegue, muitas das vezes, eliminar um risco com uma medida de engenharia, uma medida na fonte. Existe o risco, vão substituir, vão fazer uma implementação que vai acabar com esse risco. E a gente, às vezes, pensa só no depois, né? Eu posso fazer no antes, né? Essa ficaria a dica, né? Agora, olhando para o mercado de vocês, isso está sendo muito comum? O empresário negligenciar isso ou erros comuns também? Está sendo realidade hoje? É, realidade. Eu vou citar um caso não muito distante. No estado de São Paulo, já teve casos da própria Previdência ingressar contra uma rede de postos de combustíveis, uma ação bilionária. Informações transmitidas de forma errada que dá, né, o trabalhador que trabalha no posto de combustível tem direito à aposentadoria especial e ingressou pedindo recolhimento dos últimos anos. E a ação foi bilionária. Então é uma coisa séria, porque quando a informação foi transmitida, ela está registrada. Então são erros que acontecem, que muitas vezes você joga na mão de uma pessoa, você está confiando que aquilo está sendo feito da forma certa, ou que o trabalhador que está prestando esse serviço fez aquilo refletindo, porque os eventos eles precisam refletir a realidade do ambiente de trabalho, que são as condições desse ambiente de trabalho, o risco que esse trabalhador está exposto, e na verdade, em algumas situações é feita à distância. Então é um risco que expõe tanto o trabalhador quanto empresários. Caso aí também, Adalto? Não entendi, desculpa. Tem algum caso aí também para trazer para gente? Não, um caso concreto, não. O que eu gostaria de falar nesse sentido, a sua pergunta, infelizmente, a gente, no Brasil, em qualquer área, principalmente a legislação, a gente caminha a passos lentos, né? Uhum. A gente tem uma legislação estruturada desde 78. E cada dia ela passa por mudança e é necessário, tem muita mudança para ser feita. Quando a gente fala nessa área de risco, né, você tem uma NR15 que é de 78 ainda. Tem muita coisa para ser melhorada. No caso do E-Social especificamente, ainda tem muito empresário negligenciando isso. É claro que a gente teve um boom, um crescimento muito expressivo de 2023 para cá, mas ainda tem muita gente, vou dizer, no anonimato, que ainda não faz a informação, que por querer evitar um gasto, não contrata uma consultoria. Quando tudo surgiu, escritórios de contabilidade,
né, tinha ciência que isso não era a área deles, é a área da engenharia. A gente encontra, aí poderia ser um caso concreto sem citar nome, a gente ainda encontra escritório que insiste em enviar dados sem o conhecimento técnico de engenharia da área de higiene ocupacional. Né? Você vê o tamanho do risco e os passos lentos. A gente precisa de mais fiscalização. E para isso, a gente precisa não somente de mais fiscais, mas principalmente do conhecimento do trabalhador. O conhecimento liberta. A gente que estuda, né, a gente das nossas áreas, a gente sabe disso, o tanto que o conhecimento liberta. A partir do momento que o próprio trabalhador começa a entender o direito dele nesse sentido, talvez isso aumente, talvez a cobrança do governo melhore e talvez o empresário vai atentar mais para isso, né? Edgar, complementando a fala do Adalto aqui, quando a gente fala, né, assim, erros, são vários, né? Quando você não leva isso de forma séria, recentemente nós pegamos uma empresa que o responsável técnico pelas informações do trabalhador era um técnico de segurança do trabalho. E o evento S2240, ele reflete a condição do ambiente de trabalho que está dentro do LTCAT. Então, o LTCAT ele já existia, né? Dentro do decreto 3048, a NR15, né? Quando fala da insalubridade, ela é muito clara com relação a isso. Os profissionais são responsáveis pela elaboração desse laudo, o engenheiro de segurança e o médico de trabalho. E aí ainda há uma divergência de informação, algumas pessoas insistem, coloca em risco a sua profissão, e aí quando chega lá na frente, na hora que o INSS recebe, vai verificar, a Previdência Social vai verificar as informações desse trabalhador para a Previdência, para a aposentadoria, está inconsistente. Como que um profissional técnico pode ser responsável por laudo? Então, são tantas situações geradoras de inconsistências, né? E até mesmo por falta de conhecimento e de seriedade de uma informação transmitida. Tá, agora uma pergunta. Em relação à questão até de futuro, né? Dessas questões que a gente está falando aqui agora. A gente está vendo muita negligência. E está cada vez mais acirrada. Você vai ter que cada vez prestar mais atenção nisso. Vocês vislumbram aqui daqui para frente, como que vai estar? Tem muita gente que vai realmente ser pega nisso, não tem como correr. Como é que vocês estão vendo o cenário hoje? Eu vejo que o futuro é digitalização, é informação digital, não tem como fugir disso, né? Cada dia mais, a ideia inicial do E-Social foi, primeiramente, diminuir esse rombo que o governo teve, mas vai ter um avanço nessas informações. Vai ter um avanço. E é interessante o que eu citei sobre passos lentos, né? Eu lembro de um congresso de segurança que eu fui em 2006, e na mesa era composta lá o auditor fiscal do trabalho, que estava falando desse mundo digital para fiscalização. E na época foi surpresa, em 2006, 2020, agora que o bebê começou a engatear, né? E creio que sim, que futuramente vai melhorar cada dia mais. No Brasil é mais devagar, mas vai, né? Porque quem está entrando no mercado hoje está entrando nesse mundo digital. Então ainda está mesclado o pessoal ainda do impresso, né, do documento impresso, com agora o digital. Então quando sair esse pessoal do mercado, quando a gente falar de aposentadoria especial daqui 25 anos, Edgar, vai ser tudo digital. Então vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Mais dia ou menos dia vai bater na porta a necessidade de uma empresa com 2 funcionários entender que ela tem que enviar os eventos corretamente. Né? Vai chegar um ponto, Edgar, que, como o Adalto disse, né? Daqui 20 anos, 15 anos, pegar aqui o escritório, um trabalhador que tem direito, às vezes está exposto aqui a um ruído acima do limite de tolerância, que dá direito à aposentadoria especial, chega no dia da sua aposentadoria, não tem essa informação, ele não tem direito. Então ele vai ter que fazer esse regresso aí, né, judicialmente, e as empresas vão ter que se adequar nesse caminho. Vão ter que se adequar. E para a turma da engenharia, sempre vai ter mercado. Porque lá na frente vai precisar de igual forma de comprovar. Você comprova através de uma coisa é ser enviado digital, outra coisa é a necessidade de ir lá, de medir, de ver, de fazer. Então é um mercado de trabalho que eu creio sempre estará ativo e cada dia mais em alta, né? E o engenheiro de segurança que entra, que vai militar, se especialize com certeza na área jurídica. Porque a engenharia de segurança, Edgar, ela é um casamento
entre a engenharia, né, exata, a área da exata, com a área jurídica. Porque a nossa área é totalmente legislação, né? Então você tem o domínio da exata, porque você vai utilizar demais, com a área jurídica. Então se especialize aí na área de higiene ocupacional, na segurança do trabalho, porque mercado tem. Bacana, uma dica legal então para o pessoal que está nos assistindo aí, pessoal estudante de engenharia, que está começando agora. A Adalto deu um insight legal aí que você não encontra, né? Fácil aí nas mídias aí. Então essa seria a dica, né? Qual que seria o caminho? O que você fez, Adalto, na sua carreira para estar onde você está hoje? O meu caminho foi, primeiro, o técnico de segurança, que eu entrei de paraquedas. Sou de uma cidade pequena, eu nem sabia o que era segurança do trabalho. Quando um professor meu de biologia falou assim, faz engenharia de segurança ou radiologia. Eu falei, radiologia, mexer com gente quebrada, eu não sei. Eu vou para a área de segurança, porque eu sou alto, 1,93 m. Quando eu fui entender que não era segurança patrimonial, era do trabalho. Mas apaixonei pelo mercado. Depois eu quis graduar em Direito, justamente para seguir essa área da legislação, né? A área previdenciária, a área trabalhista, e me deu um norte muito grande. Tanto é que hoje a gente trabalha muito com assistência às empresas na parte de perícia e toda essa parte jurídica a gente entrega pronto para a empresa. Não somente vai lá e faz um laudo, né, ou uma assistência, mas a gente dá todo o suporte na área jurídica, desde manifestação, contra a criação de quesito, você tem que estar ligado na legislação. Então, para quem está começando, é justamente, você pode não somente graduar, mas ir por via de cursos. Cursos da área de higiene ocupacional, eu fiz uns montes, né? Você saber a particularidade de cada agente, de ruído, de calor, como que mede, os nuances da legislação, né? A parte químico, que a maioria foge, mas é fundamental porque é pura matemática e legislação, né? Saber qual área se enquadra cada coisa, né? Porque é o mundo de norma. A gente tem aqui, a princípio, NR15, NR16, legislação trabalhista. Depois disso, a gente tem normas internacionais que norteiam as NHOs. No PPP, por exemplo, Edgar, se um dos itens lá, se você não coloca qual a metodologia que foi utilizado, o INSS vai voltar com esse PPP, vai indeferir a aposentadoria. Por exemplo, medir ruído. Aí o cara coloca lá dosimetria. Ele tem que seguir hoje, colocar NHO 01, quer dizer que aquele ruído foi norteado pela norma de higiene ocupacional da Fundação. Então, um mundo de coisa. Cursos, faça graduação, ou na área de engenharia. Eu gosto muito da área de direito, né? Porque, como disse, a legislação ela anda junto. Você pode fazer cursos de higiene ocupacional, quer pós-graduação em higiene ocupacional, ou um curso avulso de um agente específico, como eu acabei de dizer aqui, né, um ruído, vibração, aprender cada dia mais, buscar informação na área de higiene ocupacional. E o seu caminho, Judeu? O meu foi bem idêntico ao do Adalto aí. Eu também comecei pela área técnica, também nem sabia inicialmente o que era isso. Entrei no curso técnico. Deixa eu só fazer um adendo aqui que eu acho que é importante a gente até passar, porque quando eu fiz a minha engenharia, eu achei isso muito interessante, porque todo mundo que tinha curso técnico foi com uma bagagem melhor e teve uma graduação muito mais avançada do que a minha. Eu acho que o Brasil tem essa questão de graduação para todo mundo. Eu acho que o curso técnico talvez seria uma entrada, né? Eu acho bem mais interessante que você entra rápido no mercado, se errou rápido, já saiu, já tomou outra decisão. Eu acho que é muito bacana o curso técnico. Nesses dois entraram então com o curso técnico, a gente está vendo aí que isso fez uma diferença total assim na vida de vocês, né? Sim, eu quando comecei, o curso técnico ele tem um período mais curto, de 1 ano e meio, alguns 2 anos, mas a maioria 1 ano e meio, né? Tem curso técnico até de 1 ano aí, dependendo do tipo de curso. Mas eu comecei com o curso técnico de segurança do trabalho e eu vi no curso, falei assim, é isso que eu quero para mim. E já iniciei, já saí trabalhando do curso, estagiei na área, gostei muito e eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Continuei, fiz a especialização na área da engenharia de produção, porque para você ser engenheiro de segurança do trabalho, você precisa ter uma engenharia e depois pós-graduar, precisa ter o segundo título. E assim foi. Fiz a engenharia de segurança, depois fiz um mestrado na área. E como o Adalto também, nesse percurso, eu fiz diversos cursos aí para melhorar o conhecimento, né? Cada dia mais você buscar conhecimento e aperfeiçoar na área. Então, esse foi meu caminho e
não paramos por aí, né? Cada dia mais buscando mais conhecimento, porque a legislação muda, você sempre tem um aprendizado novo aí que você tem que buscar. Perfeito, gente. Mais uma perguntinha aqui do nosso público, mandaram o seguinte, Cal. Qual a diferença entre a visão trabalhista e a previdenciária sobre a aposentadoria especial? Então, primeira coisa, na legislação trabalhista, que a gente vai ter, vamos falar dos riscos que geram o direito tanto à insalubridade como à aposentadoria especial. Esses riscos são agentes que a gente fala que vai acometer a saúde do trabalhador, principalmente quando ele não está protegido, seja pela medida de controle, seja pela medida administrativa ou o EPI. Então, esses riscos vai agravar a saúde do trabalhador. Na legislação trabalhista, ele está fundamentado, a base legal dele é NR15. Lá nós temos 14 anexos e cada anexo vai tratar de um risco específico. Ruído, vibração, radiação ionizante, não ionizante. O último biológico, que é o anexo 14. O trabalhador vai ter direito a um adicional sobre o salário mínimo de 10, 20, 40. Dependendo do risco que ele está exposto, ele tem direito a um adicional. Isso, claro, falando quando esse risco não é neutralizado ou eliminado. Não tem proteção, ele tem direito a esse adicional. Na legislação previdenciária, a gente já muda a norma. E aí os conflitos que existem na área jurídica, né? No arcabouço jurídico. Porque na legislação previdenciária, ele vai estar no anexo 4 do decreto 3.048. Então, muitas das vezes, o grande problema é o que tem na legislação trabalhista, não tem na previdenciária para gerar aposentadoria. Um exemplo, Edgar, o frio. O frio é um agente insalubre. Então, quem trabalha exposto ao frio em câmaras frigoríficas, seja supermercado, seja frigorífico e tantos outros que utilizam desse aparato, né, no local de trabalho, o trabalhador sem a proteção devida, ele tem direito à insalubridade, né, ao adicional de insalubridade. Na legislação previdenciária não está contemplado. Por isso que a pessoa que milita nessa área tem que conhecer muito bem, porque a gente já viu, do nosso dia a dia, encontrar um PPP com um risco que não contempla na legislação previdenciária. Outro exemplo, radiação não ionizante. Aquela que vem do sol, ultravioleta, ou a laser, ou no caso a umidade, gera insalubridade, não gera aposentadoria especial. Então esses nuances que tem que ter. Vibração. Vibração na legislação previdenciária é só por martelete pneumático. A legislação precisa ser atualizada. Já quando você vai para a legislação trabalhista, você vai olhar limite de tolerância. E aí, qualquer máquina pode gerar a vibração, tem que ser medida. Nessas horas que, além da parte técnica, vai entrar a jurídica, porque lá na frente o trabalhador pode entrar com pedido, né, via judicial para conseguir isso aí. Mas as principais diferenças são essas. Né? Nem sempre o que está numa legislação está em outra. Infelizmente, né? Infelizmente. Incoerência na própria legislação brasileira. Completar? Como o Adalto disse, né, é importante entender qual o fim desse documento. O evento S2240 é legislação previdenciária. E as pessoas confundem isso. Né? Elas pegam um documento, um LTCAT, ou talvez até mesmo confundem, pegam um PGR, que ali identifica um risco, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, identifica esse risco, ela quer informar isso para o E-Social, que não é o fim, não é a finalidade do E-Social isso. A finalidade do E-Social é entender o que é aposentadoria especial. Como o Adalto disse, aí informa a agente de risco que não tem a finalidade, coloca um risco ergonômico, identifica esse risco ergonômico para o PPP, né, no evento 2240, informa também já um ruído abaixo do nível de ação. Então existe um código específico para aquele trabalhador que não está exposto a um agente de risco que não dá direito à aposentadoria especial, que deve ser a ausência de risco. PGR é uma lei trabalhista, LTCAT é uma legislação previdenciária. Então, cada um tem a sua finalidade. A conclusão do PGR é para minimizar os riscos do ambiente de trabalho. A conclusão do LTCAT é se o trabalhador enseja ou tem direito ou não à sua aposentadoria especial. Então, ali vai ser um laudo
caracterizando aquele ambiente, e o outro vai ser um programa para minimizar os impactos na saúde do trabalhador. Então não pode ter essa confusão de uma legislação com uma outra legislação. Perfeito. Agora, tem o pessoal ficou, na hora que a gente foi falar sobre higienista ocupacional, é uma nomenclatura até nova para algumas pessoas, né? Então o pessoal ficou assim, eu quero saber um pouco mais sobre isso, né? E aí algumas pessoas mandaram, só para emendar essa pergunta, qual que é o papel do engenheiro de segurança do trabalho e do higienista ocupacional nesse processo? Muito bem. O engenheiro de segurança, ele, na verdade, ele é um higienista também, porque faz parte da grade curricular dele. A diferença é que o higienista ocupacional isolado, ele pode ter qualquer formação. E aí vai conflitar em algumas coisas. Ele não vai poder assinar os laudos que somente o engenheiro de segurança do trabalho pode, como o laudo de insalubridade e o LTCAT, que é para aposentadoria especial. O higienista, ele está apto a justamente fazer no ambiente de trabalho as avaliações que a norma determina, seja ela quantitativa ou qualitativa. Fundamentalmente isso. Então, ele tem que ser conhecedor da área de riscos ocupacionais. Então, o técnico de segurança, um profissional de outra área, ele pode ser um higienista ocupacional, né? Hoje a gente tem uma associação muito forte no Brasil, muito respeitada, que é a BHO, a Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. É um corpo técnico muito respeitado, a maioria, claro, é engenheiros, mas nada impede de outra graduação ser especializado na área de engenharia. A diferença é o seguinte, os dois vão ser conhecedores, o higienista não vai assinar esses laudos, como a gente acabou de apresentar aqui, o LTCAT, salubridade, fundamentalmente esses dois. Fazer uma perícia, né, trabalhista na área de insalubridade, ele não vai poder. Mas ele é conhecedor e assim, exaltando, né, e até puxando a brasa para a minha sardinha, é fundamental a pessoa que milita nessa área, seja técnico de segurança, seja um consultor de empresa, dominar a área de higiene ocupacional. Porque são nuances que vai determinar o sucesso do trabalho, vai respaldar a empresa juridicamente. Então, tem que ser conhecedor da higiene ocupacional. Esse é um profissional que pode ser um técnico, pode ser um tecnólogo de segurança do trabalho, né? Pode ser um médico do trabalho especializado em higiene ocupacional. Resumindo, higiene ocupacional é uma área da segurança do trabalho que cuida do levantamento de risco e não somente levantamento, né? Como eu digo sempre na segurança do trabalho, da prevenção desses riscos. A gente só conhece risco, reconhece e avalia para, no fim de tudo, prevenir, né? Aplicar as medidas de controle, que é o fundamental. Em síntese, né? O higienista não obrigatoriamente precisa ser engenheiro, ele pode ser técnico, e a finalidade dele vai ser a instrumentação. Os levantamentos de campo, colocar o aparelho de dosímetro, medição de calor. Só que o fim, né, o objetivo do higienista é prevencionista. Então, ele não pode ser um responsável técnico. Cara, a gente tá chegando no nosso finalzinho aqui e já vou até fazer um agradecimento aqui novamente ao INEA, né, por ter convidado. É um prazer, né, estar participando desse projeto aqui, que eu acho que é sensacional, como eu disse no início aqui. Isso aqui, se eu tivesse acesso a isso aqui quando eu estava fazendo engenharia, teria outra vida, né? Realmente é muita informação de qualidade que vocês estão trazendo para a gente aqui. Parabenizar também os nossos convidados, né? Realmente é satisfatório sentar aqui e conversar com dois profissionais aí com essa bagagem toda. Parabéns mesmo ao INEA, em colaboração com o CREA, por ter trazido para nossa região aqui esse projeto, né, que a gente está mostrando aí pro mercado aí, que a gente tem muitos profissionais, assim, sensacionais aqui na nossa região, viu? Da área de engenharia, esse segmento que só cresce, né? Vamos lá. Outra pergunta bacana aqui, que a gente já falou algumas coisas sobre perícias judiciais, né? O E-Social já é usado como prova para perícia judicial e ele é confiável? Sim, já tem sido usado como prova. Alguns peritos, né, eles já automaticamente, antes da perícia, solicitam o LTCAT. Já teve condições de perito solicitar o envio do evento, né, porque quando você gera um evento do E-Social, ele gera um protocolo, ele gera um recibo. O protocolo é que ele foi transmitido, o recibo é que ele foi recebido dentro do E-Social com os parâmetros necessários que o E-Social exige.
tá? Então ele pede, porque ali ele vai confrontar essa informação. A segunda parte da pergunta, se é confiável, é bem relativo. Porque como nós discorremos aqui no decorrer desse podcast, vai depender muito da seriedade do levantamento dessas informações. Na maioria das vezes, se o profissional é sério, se o profissional levou em condições a situação real desse ambiente de trabalho, a informação ela é confiável e ela vai refletir aquilo que o perito foi levantar. Porque essa informação já está gravada. Uhum. E, em outra situação, ele vai fazer um confronto, porque o perito ele tem como obrigação também fazer os levantamentos, para verificar se realmente aquela informação é verídica dentro do ambiente de trabalho. O PPP, ele sempre foi solicitado nas perícias trabalhistas, né? E como a gente disse, de forma impressa, a empresa tinha tempo de fazer a prova que ela queria. Não estou falando que isso é certo, estou falando que muitas vezes acontece na nossa área. E de forma digital, como a gente falou, você está produzindo prova em tempo real. Se a empresa já lançou lá e o perito foi sábio e antes de fazer a perícia ir lá e consultar isso, ele saiu na frente. Quer dizer que ele é obrigado a utilizar aquilo? Não. Ele não está adstrito àquela informação, como o juiz também não está adstrito ao próprio laudo do perito. Ele tem outros meios de prova. Mas, repito, se fez errado, você já deu a prova em tempo real para o perito. Já está lá na informação. Agora, a gente falou, sobre esse assunto aqui e a pergunta mais realizada aqui que enviaram para a gente é em relação aos cuidados que as empresas e profissionais devem tomar para evitar problemas na aposentadoria especial em passivos trabalhistas. Quais são eles? Na minha visão, a primeira dica que eu daria é justamente o conhecimento técnico. Para a empresa, eu volto a falar. Se de um lado a gente tem um prestador de serviço que precisa ter um bom, não somente bom, mas um excelente conhecimento técnico, do lado da empresa, a minha orientação seria justamente o barato que sai caro. A empresa ela tem orçamento a ser cumprido, ela tem metas a ser batidas, a gente entende muito bem isso, e nada mais natural do que fazer pesquisa de preço, precificação na hora que você vai contratar qualquer tipo de trabalho. Todavia, você pegar o mais barato por somente preço, sem olhar a qualidade, sem olhar o que o Gedeon falou, a questão técnica de quem está prestando o seu serviço, isso não é difícil não, Edgar. Quando você contrata um profissional, para quem que o Edgar já prestou serviço? Qual empresa que ele presta atualmente? Então você vai conseguir avaliar se eu tenho já prestador de serviço de qualidade, empresas grandes, eu já tenho um aval sem o cara ficar me atestando pelo currículo dele. Então é fundamental a empresa entender, e eu volto a repetir aqui, que ela está produzindo prova em tempo real. Ela não pode só pensar no e-social, no todo, principalmente na área de aposentadoria especial, PPP e LTCAT, como uma área burocrática. Burocrática, eu não vou dar ideia para isso. Terceirizar isso para o administrativo da empresa, para o RH, tem que ter consonância. Área de segurança, jurídico, RH. Mas terceirizar porque é uma parte burocrática, eu preciso economizar isso aqui, eu preciso não fazer isso aqui, é um erro gravíssimo. Lá na frente o preço é muito alto. E complementando a fala do Adalto aqui, eu acredito que o empresário, o RH, ele precisa fazer um confronto dessas informações. Hoje já não é mais documento de gaveta, documento na prática. Fez levantamento, ele já é transmitido e os auditores, os órgãos competentes já têm essa informação na mão. Então ela precisa refletir esse ambiente de trabalho e ele precisa confrontar isso. Pegar o documento, olhar, verificar o seu e-social, se realmente essas informações estão sendo transmitidas de forma corretas, se não há nenhuma inconsistência, e contratar profissionais que realmente têm competência técnica para a realização desse trabalho. E aí eu vou fazer um merchan aqui, contrate a Caso Consultoria, que vai resolver os seus problemas. Vou aproveitar então, o Enéia
dar essa abertura aqui até para assim, agradecer o que vocês aceitaram o convite para estar participando aqui, para realmente fazer o merchan de vocês, né? Falar um pouquinho mais da empresa de vocês, onde que eu encontro vocês, redes sociais, WhatsApp, pode ficar à vontade aí também para discorrer isso aí. Bom, a Caso Consultoria está localizada aqui na Rua Coronel Antônio da Silva, bem pertinho de Pertinho aqui do você, estúdio. número 433, mas para encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram da Caso Consultoria, também tem os nossos telefones, né? Tem o telefone diretamente da clínica, que você vai conseguir encontrar diretamente ali, ter contato, né, com a nossa área técnica. E a gente está sempre à disposição aí para esclarecer as dúvidas e prestar a informação necessária aí para as empresas. Vender o peixe não é difícil e longe de ser soberba, né? Um bom profissional, além de currículo, ele precisa ter experiência. E isso a gente pode deixar os nossos clientes, aqueles que nos procuram, tranquilo, porque são 23 anos de experiência. Se somar com o do Gedeon, a gente está chegando quase a bodas de ouro de experiência, graças a Deus, né? E ninguém trabalha sozinho, Edgar. A gente tem um corpo técnico, né? Eu e ele está na direção da empresa, mas nós temos lá os nossos técnicos de segurança do trabalho, gente competente que tem estudado e profissionalizado, porque a gente incentiva isso. Além das quatro paredes da empresa, nós temos parceria fora, porque ninguém trabalha sozinho. Eu preciso do INEA, eu preciso do CREA para poder trabalhar. E aí que eu vou buscar profissional competente, né? Os nossos parceiros da área de engenharia elétrica, porque preciso de fazer laudo da área elétrica para documentações, da área de mecânica, né? Ninguém trabalha sozinho. Atestando isso tudo, como eu disse, eu creio que é as empresas que a gente tem prestado serviço. Hoje a gente presta para as empresas maiores de Caratinga em número de funcionário e grandeza de faturamento, né? Para as maiores, não vou citar nome, mas seguramente para as 3 maiores de Caratinga. E fora, a gente presta serviço para empresas no estado de Goiás, no estado de São Paulo, né? Então eu acho que isso atesta a nossa qualidade de trabalho, né? Perfeito. E eu vou pedir para vocês também dar uma dica, né, para quem está começando, né? Como eu disse, tem muitos estudantes de engenharia que nos acompanham aqui. Qual seria a dica que vocês dão para eles agora? A minha dica é especializar cada dia mais na área, né? Buscar o conhecimento. Como você disse no início aqui do podcast, se tivéssemos essa informação na mão quando iniciamos a nossa trajetória, talvez estaríamos muito melhores hoje, né? Há poucos dias eu estava comentando exatamente isso. Hoje tem vários canais no YouTube, tem Instagram voltado para o aperfeiçoamento profissional. Eu acredito que quem está começando na área, dedique-se ao estudo, dedique-se à leitura, dedique-se à busca de conhecimento e, principalmente, espelhe-se em profissional que são referências técnicas. A minha dica é sempre o conhecimento. Repetido o que o Gedeon falou de forma diferente, é a busca do conhecimento, né? E aproveitando esse espaço digital e falando sobre digital, né, o que a gente tinha muito acesso aos livros, hoje está tudo aí na rede social. Então, você estudante, você tem um mundo, um mar de conhecimento, né? E aonde você tem aproveitado o seu tempo? Observe aí nos seguidores, né, quem você segue, se está lá o INEA Talk, se está o CREA, se está uma empresa de consultoria séria, ou se só tem lá os influenciadores de futebol, não que isso seja errado, né, de cantor, mas onde está indo o seu tempo? Quem quer crescer precisa investir tempo. Assim como na agricultura você aduba, você cuida, você tira as ervas daninhas, né, ali da lavoura, é tempo que é gasto. Para crescer como profissional, é gastar tempo na área que você está querendo inserir, né? É isso aí. Então, aproveitando, fazer um pedido para vocês que estão aqui no YouTube, né, para entrar lá no Instagram e seguir lá, INEA_Caratinga. Vocês vão ver conteúdo do universo da engenharia, assim, diversos conteúdos que vão realmente trazer esse diferencial para vocês, tá? Vou agradecer novamente os nossos convidados aqui, Gedeon e Adalto, né? Eu acho que vocês
conseguiram entender um pouquinho mais sobre a questão da social, aposentadoria especial também, sobre a questão da ótica, né, da higiene ocupacional. Acho que foi sensacional que vocês trouxeram aqui e fica aberto novamente o convite para estar participando de novas temporadas. O Gedeon já é figurinha carimbada aqui, né, Gedeon? Participou de todas as temporadas, já pode até pedir música aqui. Eu sou veterano aqui no podcast, né? Espero participar dos próximos também. Nossa, se Deus quiser. E falar novamente, o Instagram de vocês é o Caso Consultoria Ocupacional. Com O, tá, gente? Isso. Caso Consultoria Ocupacional. Falar novamente o Instagram de vocês. Gedeon Medeiros. Adalto Campos. Com H. Adalto com H. Adalto com H. Então, quem quiser, tiver interesse aí, pode estar seguindo eles lá. Novamente, agradecer aí ao INEA, né, pelo convite, estar participando desse projeto incrível aqui. INEA em colaboração com o CREA. Eu acho que isso aqui que faz diferença, né? Realmente, isso aqui para esse universo aqui, para esse mundo digital, isso aqui é essencial. Parabéns, CREA, parabéns ao INEA pela iniciativa, tá, gente? E a gente vai ficando por aqui, a gente vai fechando o primeiro episódio, então, da terceira temporada do Engie Talk. Obrigadão pela participação de todos aí. Obrigado aos nossos convidados e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.